investir só em renda variável é um risco? Eu diria que viver é um risco, tá? Porque a única certeza que você tem no mundo, na verdade tem duas, né? Uma é que você pode morrer daqui a pouco e a outra é que você vai pagar mais imposto do que você pagava alguns meses ou alguns anos atrás. Mas o que acontece? Eu considero errado você investir só em renda variável, tá? É um risco exacerbado, é um risco desnecessário e eu não vejo nem bom com olhos de rentabilidade. Sabe por quê? Se você pegar... existem três possibilidades, né? Basicamente o que eu ensino é o método investidor sempre alto. O que é isso? É um método que vai fazer com que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Para que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, você tem que contemplar todas as possibilidades. Então vamos pensar todas as possibilidades de ocorrência na economia. Você pode ter, por exemplo, uma economia crescendo. E quando que uma economia consegue crescer? Quando você tem uma inflação baixa, tem estabilidade na moeda, estabilidade na economia do país, então um país com inflação baixa. Você pode viver, que não é o caso do Brasil, seria o caso dos Estados Unidos, historicamente falando. Você pode viver num país que tem uma inflação elevada, certo? Uma inflação na casa de 6, 10, 12%, que é exatamente o caso do Brasil. E você pode viver num país que tem basicamente problemas econômicos com uma inflação extremamente elevada, como é o caso, por exemplo, da Argentina. E qual vai ser o futuro do Brasil? Para quem sonha muito, vai ser o primeiro cenário. O Brasil vai virar o novo Estados Unidos e vai tomar lugar de potência mundial. Para quem é um pouco mais pé no chão e não é muito pessimista, vai ver, poxa, o Brasil vai continuar no cercadinho que ele vive desde 1889, quando derrubaram o monarca, né? Porque ali começou o Teatro das Tesouras, começou ali todo o teatro que a gente vive, político, e um passando para o outro, fingindo que está competindo um com o outro, e na verdade eles estão sugando o país inteiro. Ou a gente pode enveredar e piorar, enveredar para um caminho que não é exatamente o caminho da Argentina, mas que no futuro, daqui 20 anos, quem sabe pode ser. 20, 30 anos é possível. No curto prazo, sem dúvida nenhuma, não é possível, não é viável. Tem muita diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. O que o investidor sempre em alta faz? Ele se exime de ter uma opinião que, na verdade, é uma opinião vazia, uma opinião ralé, uma opinião muito vaga. Porque... você não tem controle sobre isso. Logo, se eu não tenho controle sobre o que vai acontecer com o futuro do país, eu preciso me preparar para todos os cenários. E quando a gente está falando de um cenário em que o Brasil continue sendo o Brasil de hoje, uma inflação elevada, eu preciso ter investimentos, uma parte do meu dinheiro investido em investimentos que me garantem uma reposição da inflação. Até para caso essa inflação que a gente tem vá para uns 20%, por exemplo, eu tenho um investimento de renda fixa que ele me paga a inflação mais um determinado percentual. Então, ali 20% do seu patrimônio eu considero crucial e benéfico para qualquer pessoa ter investido em um título, tipo, por exemplo, um Tesouro IPCA+, e um título público que pague uma rentabilidade acima da inflação. Porque nesses casos, onde você tem uma inflação extremamente elevada, o que você gera? As antiações valorizam? Sim, porque quando você tem uma inflação muito alta, você expulsa os investidores do país, porque eles não aguentam mais ver a moeda sendo corroída. Então, você vai ter uma rentabilidade nas antiações e você vai ter uma penalidade muito grande nas ações do mercado imobiliário também. No longo prazo se ajusta, mas no curto prazo você vai ter um grande impacto. Entretanto, você sempre tem que considerar a possibilidade de que o dinheiro que você tem investido você pode ter que resgatar em algum momento porque surgiu um câncer na sua família, porque surgiu algum problema. Então você precisa de uma reposição da inflação, certo? Vinda dos seus investimentos com um critério mais fixo do que, por exemplo, uma exposição às antiações, uma exposição ao dólar, etc. e tal. Então, eu considero necessário você ter pelo menos uns 20% da sua carteira em renda fixa, em títulos atrelados à inflação, para você ter essa garantia de rentabilidade acima da inflação, num caso de uma inflação um pouco mais elevada. Quando você tem uma inflação absurdamente alta, como é o caso da Argentina, um tesouro IPCA+ não serve, porque o seu dinheiro passa a render abaixo da inflação. Como assim, Vinícius? Que loucura que você está falando aí. É real, gente. Vamos lá, vamos para a tela? Vou imaginar o seguinte, você está investindo num título que paga inflação, que a nossa inflação oficial é o IPCA, mais 5%. Tá? Exemplo aqui, digamos que o IPCA do Brasil está em 31%. Tá? E aí o que acontece? Qual que vai ser o seu rendimento bruto? 36%, 31 mais 5. Tá bom? Qual que vai ser o seu rendimento líquido? É isso que a gente vai calcular agora. Tá?
O mínimo de imposto de renda que você vai pagar vai ser 15%. Ah, Vinícius, mas se eu estiver investindo num CRI, se eu estiver investindo num CRA, numa debenture, que é isento do imposto da renda. Bom, se você estiver investindo num CRI, num CRA, numa debenture, você vai estar emprestando dinheiro para uma empresa, com uma inflação de 31%, a probabilidade dessa empresa quebrar é gigantesca e você perder todo o valor investido. Então, vou contar com a ótica de você investir em títulos públicos. Se você pagar 15% de 36%, vai aparecer uma conta da Dilma aqui, mas fique tranquilo porque o resultado vai dar certo, tá? Qual que vai ser o seu rendimento? Quanto de imposto você vai ter que pagar? Tá? Desses 36%. É uma alíquota de 15% de 36%. Então, a gente está falando sobre 36 vezes 0,15, 5,4%. Tá? Então, o IR que você vai pagar é 15% de 36%, que é o seu rendimento bruto, que vai dar a mesma coisa aqui, 5,4%. Então, qual vai ser o seu rendimento líquido? Vai ser 36 menos 5,4, que é igual a 30,6%. Logo, você vai ter um retorno, um rendimento abaixo da própria inflação. Então, o Tesouro IPCA+, ele não funciona para um momento, para um cenário de uma inflação extremamente alta, como é o caso da Argentina, ou muito antes, ali, uma inflação a partir de 30%, 35%. Nesse caso, quem que vai ser o grande potencializador de rentabilidade? Justamente moeda estrangeira, como o dólar, como o coroa sueca, como o franco suíço, moedas fortes em relação à moeda brasileira. Tá? É o caso que a gente vê na Argentina, por exemplo, a gente vê o dólar subindo em relação ao peso argentino 2.000% nos últimos 5 anos, tá? Enquanto a gente vê a inflação na casa de mais ou menos 700%. Então você vê o dólar valorizando muito mais e é ele que vai te repor vai te dar uma rentabilidade acima da inflação. Então, como o investidor sempre alto, ele contempla todos os cenários para que ele consiga lucrar independente do que aconteça, você precisa ter anti-ações, você precisa ter ações para um cenário de uma melhora econômica do Brasil, uma inflação baixa, e você precisa ter um pouco em Tesouro IPCA+, que entra na parte de renda fixa, para que você tenha uma proteção contra um período de uma inflação mais elevada, o que historicamente é o que acontece no Brasil. Tá? Então é por isso que você tem toda essa estruturação. Logo, investir só em renda variável é um risco adicional, sim. E além de ser um risco adicional, na verdade, em termos de rentabilidade, isso pode te enfraquecer. Em termos de rentabilidade, isso pode piorar as coisas e pode ser um risco a mais desnecessário que você corre.